Começou a gravação. Bruna, você quer conversar com eles? Oi, estou aqui. Só um minutinho. Certo. Oi, desculpa. Estou achando um lugar com mais silêncio aqui para eu falar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a Gomide, que vai falar de um assunto tão importante hoje na nossa CIPAT. Espero que seja bem proveitoso para todos e que a gente consiga, mais uma vez, passar o conhecimento para vocês. Legal. Obrigado, viu, Bruna? Então, gente, uma ótima tarde, né? Nós tivemos ontem, demos ontem início à nossa CIPAC, né? Com a palestra da professora Mariana, falando um pouquinho para a gente sobre IST, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Caso vocês queiram assistir depois, essa palestra foi gravada e a gente vai disponibilizar nas redes sociais, né? No YouTube da ETEC Sales Gomes. O Otávio, que é um outro membro da CIPA, né, ele não vai conseguir participar com a gente, porque ele testou positivo ao Covid. E o Amauri, né, que é o vice-presidente da CIPA, ele também não vai conseguir participar agora, porque ele está em aula no NEBAN, né, em outra instituição. Então, eu com a Bruna aqui, né, representando a CIPA, a gente tem o prazer de convidar, né, a nossa professora Maria Ângela Gomide, né, para estar conversando um pouquinho, né, explicando sobre a prevenção ao Covid-19, né, que é de extrema importância, e espero aí que todos tenham um ótimo proveito. Professora, é com você. A Bruna quer falar alguma coisa? Eu acabei não me apresentando, né? Que sou a Bruna, trabalho na secretaria, faço parte da CIPA, e por isso que a gente está aqui hoje fazendo a abertura dessa palestra. Ah, legal. Não sei se eu me apresentei, né? Eu também sou o professor Pedro. Professora? Beleza. Beleza, Pedro. Muito obrigada, Bruna. Eu assumo daqui. Legal. Bom, então, para quem não me conhece, né, tem alunos de outros cursos aí, eu sou a professora Maria Ângela Gomide, na escola conhecida como professora Gomide, e eu sou farmacêutica de formação, trabalhei durante 34 anos como farmacêutica, aposentei como farmacêutica no ano passado, ainda continuo na educação, tenho 20 anos de educação, mas a educação ainda vou ficar mais um pouquinho. Mas nesses 34 anos eu trabalhei em hospital, trabalhei em drogaria, trabalhei em saúde pública, passei por várias áreas da saúde pública e eu ainda estava na ativa quando a pandemia de Covid chegou até a nossa cidade. Eu ainda tenho os meus contatos, eu mantenho os números atualizados diariamente, os alunos de química e de farmácia com quem eu trabalho não aguentam mais escutar a situação da pandemia no dia, porque todos os dias eu vou lá e atualizo para eles, mas eu acho importante, porque a primeira coisa, quando nós falamos em prevenção, é a pessoa que está nos ouvindo acreditar que é preciso exercer algum tipo de prevenção. Então, se você não conhece o inimigo, você não vai para a guerra. Se você não se sente ameaçado, você não se defende. Então, eu queria, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Parece que não está dando certo. Talvez eu precise de ajuda aqui para compartilhar. Certo, só um minutinho, professor. Não está dando, Pedro. Coloca para mim, por favor. Só um minuto. Sim. É Teams com emoção, pessoal. Aquelas coisas que acontecem na aula. Roberto disse que é professor de educação física, que ele vai fazer curso ali na Fatec. Ele falou que ia abrir uma academia, porque ia ser professor de educação física. A brincadeira é isso. Camille, seu áudio tá ligado. Pode, tá ligado, gente. Tá abrindo aqui a apresentação, gente, só um minutinho. Só mais um minutinho, tá um pouco lento aqui o computador. Sim. Sem problemas. A gente aguarda. Oi? Beleza. E para mim veio. Os outros estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Legal. Pessoal, pode escrever no chat se vocês estão conseguindo ver. Sim. E você vai me avisando, por favor, professora, para eu ir trocando. Certo. Eu solicitei o controle aqui, será que eu não consigo? Bom, mas eu peço. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho de protocolos de segurança da prevenção à Covid, mas eles são muito simples. É aquilo que todo mundo já sabe, mas nós precisamos que, além do que todo mundo sabe, todo mundo faça. Porque se a gente não fizer, nós não vamos conseguir mudar os números, fazer esses números caírem, voltar à nossa vida normal. Tá? A gente sabe, é muito difundido, é importante que todos estejamos vacinados, mas o ritmo de vacinação aqui no Brasil é lento, nós não temos doses de vacinas suficientes para acelerar o ritmo, não é que é lento porque ninguém quer fazer com que seja rápido. É lento porque a quantidade de doses que nós temos não permite que a gente acelere mais do que está sendo feito até o momento. Então, até que nós tenhamos uma parcela de, no mínimo, 70% dos adultos vacinados, nós temos que continuar utilizando os protocolos de segurança. Nós temos que nos cuidar, nós temos que evitar qualquer situação que facilite a contaminação de cada um de nós pelo Covid-19. Pode mudar para mim, Pedro, por favor? Claro, só um minutinho. Então, vamos recordar, eu sei que todo mundo já sabe, mas eu acho importante. O que é realmente o Covid-19? Então, o Covid-19
é uma doença respiratória, que é causada por um vírus da família coronavírus, tá? Não, a coronavírus é uma família de vírus. Todos os vírus dessa família causam problemas respiratórios. Então, quando ele começa, por que a Organização Mundial de Saúde demorou um pouco para declarar que o Covid-19 seria uma pandemia? Justamente por causa disso, porque os coronavírus, né, a família coronavírus, causam doenças respiratórias. Tem várias, nós temos vários vírus dessa família, todos causando doença respiratória, e até 2019, nenhum deles nunca havia causado uma pandemia, nenhum deles tinha conseguido se espalhar tão longe e tão rápido como o Covid-19 conseguiu. Então, aparece lá na China, no final de 2019, e se espalha para o mundo. Né? Então, a gente fala pandemia porque está espalhada pelo mundo. E ao longo desse período de quase 1 ano e meio que nós estamos encarando essa doença, a gente já teve várias alterações de quadro. Reino Unido já foi epicentro, Estados Unidos já foi epicentro, nós aqui no Brasil já fomos epicentro, hoje a Índia é o epicentro. Então, nós temos que entender que nós estamos diante de uma situação grave. E qual que é o problema do Covid-19 com relação aos outros vírus da mesma família? Ele tem causado mais complicações graves do que todos os outros vírus juntos. E quando você tem complicação grave, você não pode tratar em casa. Né? Um doente grave, ele precisa ir para o hospital. Ele vai precisar de suporte hospitalar. Ele precisa daquilo que nós só temos dentro do hospital. Médico 24 horas, enfermagem 24 horas, equipamentos, medicamentos específicos, tudo isso a gente só tem dentro do hospital. Então, se a situação agrava, eu tenho que mandar esse paciente para o hospital. E os hospitais não estavam preparados, ainda não estão preparados para lidar com um volume tão grande de doentes ao mesmo tempo, com a mesma patologia. Porque hospital cheio, às vezes até hospital lotado, não é novidade, principalmente quando a gente fala de hospital público, mas com uma mesma doença para ser tratada, a gente não tinha preparo para isso. A gente já, a última vez que a gente teve um volume maior, que a gente teve que separar até alas inteiras para tratar uma doença específica, foi no final dos anos 80, início dos anos 90, quando explode a AIDS. Antes disso, a gente não tinha passado por isso. Passamos por isso lá na explosão da AIDS, à medida que fomos aprendendo a cuidar, a lidar, a enfrentar a AIDS, isso foi estabilizando, isso não acontece mais. E aí veio a Covid no final de 2019 e faz com que isso volte a acontecer. Então, nós temos um sistema hospitalar pressionado, tá? Nós temos... separamos no início da pandemia, o hospital público aqui da cidade, que é a Santa Casa, separou 10 leitos para Covid. Em março, chegou a ficar com 27 pacientes em leitos de UTI Covid. Teve que ir abrindo as pressas na emergência para atender. Retornou, hoje fica oscilando entre 13 e 15, mas ainda assim, acima dos 10 que haviam sido... separados no primeiro momento. Então, a gente não está lidando com uma doença simples, com uma doença de fácil enfrentamento, e nós temos ainda uma outra característica que mudou do início da pandemia para cá, que são as chamadas variantes. O que a gente precisa entender? Tudo que é vivo evolui e se adapta. Tudo. Embora a gente possa até discutir num outro momento que tem uma vertente da ciência que não quer rotular vírus como organismo vivo porque ele não se reproduz sozinho, ele precisa da célula do hospedeiro para fazer clones dele. Todo vírus é clone. O vírus entra na célula, a célula que é infectada por ele começa a produzir clones dele e vai produzir até que ela exploda de tanto vírus que tem lá dentro. E aí esses vírus escapam e vão procurar outras células para infectar. Mas, de qualquer forma,
Ele se adaptou. Ele se adaptou ao clima quente do Brasil. No primeiro momento, se imaginava que, como ele surgiu no inverno do hemisfério norte, ele não ia sobreviver no verão do hemisfério sul. E ele chegou e se adaptou ao nosso clima quente. Ele foi se adaptando. Essa adaptação fez com que essas variantes que nós temos circulando hoje atinjam as pessoas mais jovens, que a gente também imaginava que teriam maior facilidade para reagir à presença do vírus, e essas pessoas mais jovens, elas permanecem por um tempo maior internado. Então, eu fico com o leito do hospital ocupado por um número de dias maior, porque a maioria das pessoas mais jovens se recuperam. Mas, o que acontece? Até que elas se recuperem e tenha essa alta e esse leito fique livre para outro paciente, o intervalo de dias é maior. Então, nós estamos tendo que lidar com todas essas situações. Então, quando a coisa se complica, vai para o hospital. O que está acontecendo? Uma mudança de perfil de óbitos. Pessoas com faixa etária menor, mais jovens, estão morrendo. Então, muitos mortos na faixa de 50 e 60 anos, que ainda não foram vacinados. Jovens abaixo de 40 anos. Isso não tinha no começo. No começo, 70% dos óbitos eram pessoal mais idoso. Mas o pessoal mais idoso ficou em casa, o pessoal mais idoso foi vacinado, então a gente está tendo uma queda no percentual de óbitos dessa faixa etária, mas infelizmente um aumento no percentual de óbitos das faixas etárias mais jovens. Nós já estamos com 305 óbitos aqui no município de Tatuí. Muda para mim, Pedro, por favor. Então, para quem não teve o desprazer, esse é o nosso inimigo. Esse é o coronavírus. Quando vocês escutam nas reportagens que a vacina é baseada nas espículas, são essas estruturas verdinhas aqui, ó. Tá vendo que se projetam do corpo do vírus? Tá? Coletam esses pedacinhos, injetam outro vírus e faz a vacina para a gente poder estar melhor preparado para enfrentar o vírus quando encontrar o vírus inteiro, porque o nosso sistema imunológico vai reconhecer as proteínas do vírus. Ele decodifica, nosso sistema imunológico decodifica as proteínas e fabrica anticorpos específicos contra essa proteína. E é isso que as vacinas que nós estamos recebendo, que estão sendo aplicadas ao redor do mundo, estão fazendo. Pode mudar, Pedro, por favor. Então, veja. Aí você teve contato com o coronavírus. Como nós não temos condição de fazer uma testagem em larga escala, dei um espirro, estou na dúvida se eu estou com Covid mesmo, vou ali na esquina, faço um teste e descubro. Aqui no Brasil, nós não temos condição de fazer essa testagem, aliás, num nível desses em nenhum outro lugar do mundo. O que pode acontecer quando você entra em contato com o Covid? Você pode ter um Covid assintomático, tá? Você teve Covid, mais adiante você faz um teste por um outro motivo e aparece lá anticorpo, quer dizer, você teve contato com o Covid. Fala, nossa, mas eu nem percebi nada, não senti nada, você estava assintomático, não mudou nada na sua vida. O que mudou? Mudou para as pessoas ao seu redor. Porque mesmo você assintomático, você pode transmitir Covid para as outras pessoas. E você está totalmente seguro. Você imagina, eu não estou transmitindo nada para ninguém, porque se eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada. Como que eu vou transmitir? Tem muitas pessoas assintomáticas desde o início dessa situação, e essas pessoas, sem saber, acabam sendo vetor do Covid, acabam passando o Covid para outras pessoas que talvez não tenham a mesma sorte de ser assintomáticas, de não ter nenhuma manifestação que indique que ela possa estar contaminada.
você também pode ter tido contato com o Covid e ter sintomas de resfriado comum. Você fala, não, eu não tenho Covid, o que eu tive foi um resfriado. Tem várias pessoas que depois foram testadas positivas e que os sintomas eram de resfriado comum no primeiro momento. Então, essas pessoas também podem transmitir o vírus para outras, achando que se transmitir alguma coisa, eu estou transmitindo um resfriado. E não, pode estar transmitindo Covid. Por isso que os protocolos de segurança, de prevenção, são tão importantes. Eu não tenho como saber se eu estou transmitindo alguma coisa para aquela outra pessoa que está aqui nesse ambiente comigo ou não. Então, é por isso, vejam a importância de você pensar, eu estou me protegendo, mas ao mesmo tempo estou protegendo os outros. Tá? E também pode ter uma evolução mais severa, né, com pneumonia, inclusive. E nesses casos, vai precisar do hospital. E aí nós vamos precisar das vagas nos hospitais. Deu uma aliviada, não está faltando vaga, por exemplo, aqui em Tatuí, por exemplo, mas, de qualquer forma, eu tenho que imaginar que a vaga esteja disponível. Porque nesse caso, vou precisar da internação. A UTI do hospital da Unimed, que é o hospital particular que nós temos na cidade, agora deu uma aliviada, ela está com média 6, ela fica oscilando entre 6 e 7 pacientes na UTI Covid deles, que tem 10 vagas também, então temos vaga. Mas passou vários dias com 10 pacientes, que é o limite da UTI Covid deles. Então, durante vários dias ficou aquela situação, tomara que ninguém mais precise, porque se precisar, não vai ter vaga. Então é um problema muito sério. Então a gente tem que lembrar do risco, do perigo que é o assintomático. Que sorte de quem pegou e é assintomático, não está tendo nenhum prejuízo relativo à doença, mas ele pode estar transmitindo a doença. Então, em ambientes com outras pessoas, a gente precisa lembrar disso. Eu posso estar transmitindo, alguém pode estar transmitindo para mim. Passa, por favor, Pedro. E aí, esses são os sintomas, tá, que a gente já compilou, que indica que é bom testar para COVID quando você chega no serviço dedicado, né? Porque com a escalada da doença, o que acontece? Lá no início, março do ano passado, qual que era a orientação que a gente tinha? Olha, nós vamos fazer os testes, chegaram poucos testes, os testes eram realizados lá no pronto-socorro, a UPA ainda não estava operante, mas só mandem, só encaminhem para o pronto-socorro aquele paciente que tiver com bastante febre, que já tiver com um sintoma mais grave, mais sério, para a gente fazer o teste. Quem está com sintoma leve, manda para casa, diga para ficar em casa por 10 a 14 dias, de preferência num cômodo isolado, para não correr o risco de transmitir. Começou assim. Só que a escalada de casos, ela foi tão grande, depois eu vou mostrar os números para vocês, que foi preciso criar um serviço dedicado, o gripário, que hoje funciona no antigo pronto-socorro, e mandar as pessoas para lá, ó, tá com algum desses sintomas? Vai para o gripário. Vamos descartar ou não Covid, por causa da escalada da doença. Então, os sintomas mais comuns que a gente já compilou, né, nesse quase um ano e meio, é a febre, uma febre que persiste por mais de 2 dias, você está tomando antitérmico, mas a febre, ela não cede, ou ela cede muito pouco, tosse com ou sem coriza, tá com o nariz escorrendo ou não, mas está tossindo, então essa tosse pode ser produtiva, que a gente chama, quando tem catarro, quando tem coriza, e ela também pode ser a tosse seca, onde é só tosse, sem catarro e sem coriza. Mas é uma tosse que persiste, tá? A falta de ar, deu falta de ar, não tem o que discutir, corre para o gripário. Então, hoje em dia,
mais de 90% dos casos que chegam lá no nosso gripário com falta de ar, testa positivo. Então, é melhor, qualquer coisa de falta de ar, já vai para lá. Outro sintoma, vou até sair da ordem aqui, que também, se acontecer, vai para o gripário, que mais de 90% testa positivo, é a perda de olfato e de paladar. No início, esse sintoma demorou a ser percebido, porque olfato e paladar não é algo que a gente perca de uma hora para outra. Ele vai diminuindo. E aí você não percebe que você não está sentindo aquele cheiro, que você não está sentindo aquele gosto, até porque você não está se sentindo, de maneira geral, você não está se sentindo muito bem, você fala, eu estou sem apetite hoje, não estou nem sentindo o gosto da comida. E muitas vezes não, muitas vezes é porque você perdeu o olfato e, consequentemente, perde também paladar. Olfato e paladar são sempre relacionados. Por isso que quando você fica resfriado ou gripado, né, com gripe comum, e aí fica congestionado o nariz, você tem dificuldade de identificar os sabores, porque eles são relacionados. Então, falta de ar, principalmente, ó, esses três, febre, falta de ar e perda de olfato e paladar, pode ir para o gripário que a chance de ser Covid é acima de 90%. É o que a gente tem observado. Mas a gente também notou pacientes com dor muscular. Vocês imaginem o problema que nós estamos tendo ainda, por conta do avanço da dengue na cidade. Nós estamos com quase 20 mil casos de dengue aqui em Tatuí. Começou a reduzir agora, tá? As ações da prefeitura de catatreco, de nebulização, de trabalho intensivo de conscientização da prefeitura, começaram a mostrar resultados agora. O número diário de casos começou a cair, o aumento está estabilizado, nós chegamos a 19.600, pouco mais de 19.600 casos, mas agora não sobe rapidamente, a gente estava subindo isso 300 casos por dia, mais de 300 às vezes, agora não, agora a gente está em 50, 60 casos por dia de dengue, na média. Só que a dengue dá dor muscular, a dengue dá dor de cabeça, a dengue dá diarreia, a dengue dá náusea. Então veja o que aconteceu. Nós, de repente, nos defrontamos com duas doenças virais, a dengue também é vírus, com sintomas muito parecidos. E a gente teve que começar a separar joio do trigo, tanto que a gente foi. Primeiro, a prefeitura fez um dengário aqui na Santa Casa, agora que já deu uma arrefecida, faz teste de dengue nas UBSs, né, nos postos de saúde, inclusive no postão aos finais de semana. Por quê? Porque a gente tem que separar, eu tenho que saber, será que é dengue? Será que é Covid? Porque esses sintomas, dor de cabeça, diarreia, náusea, dor muscular e mal-estar geral, que eu não coloquei aqui porque é mais a dengue do que da Covid, eles são os mesmos. Eles são dois vírus diferentes com duas evoluções diferentes. Então, nós estamos brigando nessas duas frentes. Então, esses sintomas, febre há mais de 2 dias que não cede ou com remédio cede pouco, ela cede e passou o efeito do remédio, ela volta. Tosse produtiva, com catarro e coriza ou seca. Falta de ar, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça. Tem um porém, o idoso, tá? Acima de 75 anos, às vezes ele não refere dor de cabeça, mas ele fica confuso. Tá? O familiar, o cuidador, consegue perceber nessa pessoa uma confusão mental, tá? Uma desorientação. Eu estava indo para a cozinha, ou eu estava indo para o quarto, ou eu cheguei agora na sala, tá? Umas palavras sem sentido, umas frases fora de contexto. Quem tem idoso em casa, preste atenção nisso, porque muitas vezes o que nós, na faixa etária abaixo de 75, sentimos como dor de cabeça, a faixa etária acima de 75, muitas vezes sente como confusão mental. Tá? Já falei da perda de olfato e paladar, dor no peito. Então, a pessoa está com dor no peito, por quê? Por causa da falta de ar. Você tem dificuldade para respirar, você força
para que venha mais ar. E aí isso acaba causando um estresse, uma sobrecarga que aparece como dor no peito. Diarreia, náusea ou vômito, tá? Eu tive um caso na família que o único sintoma no primeiro momento foi diarreia. E aí, testou dengue negativo, vamos testar Covid só por desencargo de consciência, positivo. 2 dias depois que foi testado positivo, olfato e paladar foram embora. E aí apareceram alguns outros sintomas. Mas veja, não teve febre, não teve falta de ar, a perda do olfato do paladar aconteceu depois, mas teve diarreia. Então, são sintomas que podem ser de qualquer coisa. Ai, comi alguma coisa que não me caiu bem. Por isso eu estou enjoado, por isso eu tive diarreia. Mas também pode ser Covid. Então, hoje em dia, a gente não pode bobear. Apareceu 2, pelo menos, desses sintomas, vai testar, que é mais seguro. Passa, por favor, Pedro. E aí, o que leva as pessoas para o hospital? O que realmente está causando essas internações todas? É a principal complicação da Covid. E essa complicação principal é a síndrome respiratória aguda grave. E ela vai aparecer em até 30% dos casos. Então, em cada 100 infectados, 30 pode ter essa complicação. Por isso que o hospital fica lotado. Porque é muita gente, 30 em cada 100. Mas pode acontecer em até 30 de cada 100. E aí, atenção médica e internação. Eu tenho que deixar esse paciente internado, eu tenho que observar esse paciente porque ele pode precisar de UTI. E um paciente que pode precisar de UTI, ele tem que já estar dentro do hospital. Porque aí é questão de colocar na maca aqui e levar até lá. Um paciente desses em casa, até que ele receba atendimento, até que ele chegue, ele pode já chegar num ponto de precisar de ventilação mecânica, de precisar de respirador. E não é isso que a gente quer. Então, todo esse monitoramento que está sendo feito até agora é para tentar reduzir isso aqui. A prevenção que nós temos que fazer é para reduzir o número de casos, porque de cada 100, 30 estão indo para o hospital. Os hospitais estão fazendo verdadeiros milagres, principalmente quando a gente tem os picos. Em março foi muito difícil. Deu uma melhorada em abril, mas maio está começando a ficar com números altos. Maio está começando a preocupar. Muda, por favor, Pedro. E aí, como é que está sendo o tratamento dentro dos protocolos com comprovação, tá? Primeiro que o tratamento é sintomático. Então, de acordo com o sintoma que aquele paciente está apresentando, é a conduta que o médico vai adotar. Então, se a pessoa está com febre e está com dor, vai ser prescrito para ela antitérmico e analgésico. Tá? Se a pessoa contraiu uma pneumonia bacteriana oportunista, vai entrar com azitromicina. Tá? E aí é importante entender por que a azitromicina vai ser usada no combate de pneumonia oportunista bacteriana? Porque antibióticos, pessoal, só agem contra bactérias. Nenhum antibiótico age contra vírus. Contra vírus agem os antivirais. Não adianta você tomar toneladas de antibiótico achando que o antibiótico vai matar o vírus. O antibiótico não vai matar o vírus. O antibiótico vai matar bactérias. Então, muitos pacientes de Covid acabam contraindo pneumonia bacteriana oportunista. Cai as defesas do organismo e aí elas entram, as bactérias que a gente tem, a gente pensa que nós estamos sozinhos no universo, nós não estamos, nós estamos imersos num oceano de micro-organismos. Nós estamos cercados de micro-organismos, onde você estiver, está no ar à sua volta. Tá? Você tem na sua pele a chamada flora normal,
que está aqui justamente para proteger você das outras. Ajuda na defesa do organismo, a impedir que bactérias estranhas penetrem para dentro do nosso organismo. Nós temos bactérias dentro do nosso intestino, chamada microbiota. Então, bactéria, para ficar esperta e causar uma infecção quando a sua resistência baixa, não falta. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa queda da resistência causada pelo vírus do Covid causa uma pneumonia bacteriana oportunista. Essa pneumonia a gente trata com azitromicina. Tá? E tem funcionado muito bem. Corticoides, que é relativamente recente, né? Nas UTIs perceberam que os corticoides estavam reduzindo bem a inflamação de tecido pulmonar, principalmente de paciente entubado, porque cria um estresse mecânico, o nosso organismo não quer o tubo lá dentro. E ele cria uma inflamação em volta daquele tubo. E a gente precisa reduzir isso, porque o paciente não pode ficar sem o tubo. E aí os corticoides têm funcionado para isso. Os corticoides têm sido usados para pacientes que não precisaram ficar hospitalizados, para melhorar a falta de ar. Tem funcionado bem. A gente identificou casos de trombose em pacientes internados, e aí coágulos e trombos, então anticoagulantes, enquanto o paciente está internado e alguns dias após a alta desse paciente, para prevenir os casos de trombose, tá? Para quem não sabe, a trombose é um coágulo de sangue que entope uma veia ou uma artéria, e a circulação do sangue fica interrompida de onde esse coágulo parou para frente. Então, isso causa problemas muito sérios. Então, está sendo usado anticoagulantes para isso, e outros medicamentos que o médico que está acompanhando aquele paciente julgue que ele precise. Tá? Essa é a rotina do paciente, tanto do internado quanto do paciente que não necessitou de internação. Basicamente, é esse o protocolo que é indicado para ser seguido pelos médicos. Aí o médico pode acrescentar ou tirar o que ele achar, ele tira o que ele acha que não precisa, acrescenta o que ele acha que deve acrescentar, dentro da chamada autonomia médica. Passa para mim, por favor, Pedro. E aí, o que nós temos já definido como tratamento específico para o vírus, para a Covid-19, até o momento? Definido, aprovado, liberado para uso, nós temos essas duas opções aqui. O Remdesivir, que é um antiviral, ele é um medicamento específico para combate a vírus, e essa associação aqui, Casirivimab mais Indevimab, que não são antivirais, eles são anticorpos monoclonais, tá chamada imunoterapia. Então, com essa associação desses dois anticorpos aqui, identificaram uma resposta, uma boa resposta, inclusive foi essa associação aqui que o Donald Trump e a Melania Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos, utilizaram o ano passado, quando eles testaram positivo para a Covid. Naquela ocasião ainda estava em teste, não estava aprovado nem nos Estados Unidos, era teste, mas eles usaram, logo em seguida foi aprovado lá, e recentemente a Anvisa aprovou aqui. Esses dois medicamentos, o Remdesivir, que é antiviral, e o Casirivimab e Indevimab, que são anticorpos monoclonais, eles são realmente voltados para o tratamento da Covid. Eles vão combater o vírus da Covid-19. Pode passar, Pedro. Então, aqui o Remdesivir, tá? É um medicamento injetável que só pode ser utilizado para paciente internado dentro do hospital. Então, ele é indicado com pessoas com mais de 12 anos, nós não podemos usar em crianças com idade menor, pessoas que têm mais de 40 quilos, de preferência mais de 40 quilos, mas o mínimo é ter 40 quilos, e ele tem que estar internado, e ele tem que estar com pneumonia, e tem que estar recebendo. Aí você vai utilizar
o Remdesivir, vai ser feito o cálculo de dose, que vai depender do peso do paciente, isso vai ser administrado dentro do hospital. Ah, então nós estamos usando aqui no Brasil? Não estamos. Talvez alguns pacientes lá no Albert Einstein, no Beneficência Portuguesa, no Sírio-Libanês estejam, mas nos outros hospitais Brasil afora não estamos, porque ele não é tão fácil de você comprar, e o custo do tratamento é muito alto, em torno de 17, 18 mil reais uma dose. Então, pouco uso ainda no Brasil, tanto que a gente ainda não tem números para dizer, olha, usamos e funcionou maravilhosamente bem, porque o uso é tão pequeno que ainda não foi possível fazer estudo. Pode passar, Pedro, por favor. Os anticorpos monoclonais, aquela associação ali que a gente viu, quando que vai ser utilizado? Também maiores de 12 anos, só que aqui é exatamente o contrário do Remdesivir. Então, vamos usar em pacientes que estão com casos leves, que não estão recebendo oxigênio, é uma dose única e tem que ser 10 dias depois do surgimento dos sintomas. Também é caro, não é tão caro quanto o Remdesivir, mas é caro. Então, a gente não tem ainda, e também está sendo utilizado só de hospital. A gente ainda não tem números para dizer, olha, usamos e funcionou muito bem. Então, aquele paciente foi até o gripário, por exemplo, se o gripário tivesse essa dose, o médico do gripário, dentro dessas características aqui, ele poderia prescrever. Nós não temos por causa de custo. Pode ser que, à medida que o tempo passa, esse custo caia e a gente tenha isso instituído para esses tratamentos. Nós tivemos isso, um quadro parecido, que acabou sendo instituído depois, com o oseltamivir para a H1N1, a influenza do tipo A, a gripe influenza tipo A, H1N1, que a gente teve um surto há uns anos atrás, foi muito controlado no primeiro momento. O nome comercial é Tamiflu, o princípio ativo é oseltamivir. Então, a gente fornecia via vigilância epidemiológica para ter o controle disso, que ele era absurdamente caro no início, depois, com o passar do tempo, ele foi barateando, e hoje ele está aí com mais facilidade de uso. Isso pode acontecer com essas duas possibilidades, e também acreditamos que vão surgir outras possibilidades, porque as pesquisas não param. Mas o que nós temos hoje aprovado, liberado, seriam essas duas opções, as duas bastante caras. Pode passar, Pedro, por favor. Essa é a situação da média mensal, né, diária de casos do início da pandemia, em março do ano passado. Vejam que março e abril do ano passado, nós tínhamos menos de meio caso por dia. A gente precisava de 3 dias para você computar um caso positivo para Covid. Por isso que aquela primeira orientação é, sintoma leva, fique em casa, não fique circulando, mas não mandava para teste. Por causa dessa situação aqui, ó, 3 dias para você computar um caso. Mas aí, em maio do ano passado, as coisas começaram a mudar. Nós pulamos de menos de meio caso para 5 casos de média. Em junho, isso dobrou. Em julho, dobrou, ainda passou 2 casos. Veja a escalada, 0,3, 0,4, 5, 10, 22. Em agosto, 24. Em setembro, 27. Em outubro, nós tivemos uma queda. Veio para 14. Todos nós estávamos imaginando uma queda em outubro, novembro, um número um pouquinho mais alto em dezembro, mas aqui próximo de 22, 24. Janeiro, um pouquinho mais alto, mas aqui próximo do 27, e daí começar a cair a partir de fevereiro. Por que a gente esperava números um pouquinho mais altos em dezembro e janeiro? Festas de final de ano. Embora a orientação fosse, olha, não aglomera, a gente sabe que as famílias se reuniram para Natal e Ano Novo, né? E aí a gente já esperava que iria acontecer
um aumento, mas o aumento foi bem maior do que a gente esperava. Ao invés de novembro acompanhar a queda de outubro, ele subiu novamente, equiparou com agosto, com 24 casos de média, e aí dezembro nós tomamos um susto, porque a média foi para 33, bem acima do que a gente esperava. E aí pensamos, bom, acho que o pior já passou. Não, não tinha passado. Janeiro atingiu 44 casos por dia de média. Tá? Esses números estão todos lá no site da Prefeitura de Tatuí, nas referências tem o link, se alguém quiser verificar lá. Não está assim em forma de gráfico, tá? O gráfico fui eu que montei, mas vocês podem observar a quantidade de casos e calcular se quiserem. Em fevereiro, caiu. Voltou para 25, ó, ficou, agora vai começar a estabilidade. Uns 2 ou 3 meses de estabilidade e depois queda. Olha o que março fez com a gente. Olha para onde foi março. 62 casos em média por dia no mês de março. O mês de abril, até o dia 20, ele estava com uma média de casos maior do que a de março. Mas a partir do dia 20, ele começou a cair um pouquinho e aí ele terminou, né? Fechamos abril com 57 casos de média. Mas veja o volume de casos. Não tem como você imaginar que a prevenção pode ser esquecida, pode ser negligenciada com um volume desses de casos. Passa o próximo, por favor, Pedro. Essa é a situação de maio, tá? Então, do dia 1º de maio, nós iniciamos o mês de maio com 10.814 casos, e hoje, na hora do almoço, mais ou menos, que é quando sai o número oficial todos os dias, nós estávamos já com 12.045 casos. É só olhar a forma do gráfico, a tendência é de alta. Nós não temos tendência de estabilização, nós não temos tendência de baixa no gráfico, nós temos tendência de alta. E nesses 18 primeiros dias de maio, a média está em 68 casos por dia. Então, vejam, se maio tivesse terminado hoje, maio assumiria o lugar de pior mês em termos de número de casos diários desde o início da pandemia. Ia deixar março para trás. Então, por isso, nós não podemos deixar de nos prevenir, deixar de tomar todos os cuidados para evitar que a gente entre nesse número aqui. Não é interessante para ninguém entrar para essa estatística. Pode passar, Pedro. Então, vamos lá. Vamos falar de prevenção. O que nós temos hoje para prevenção? Evitar se expor ao vírus. Como é que eu evito me expor ao vírus? Distanciamento social. Então, por enquanto, a única forma que nós temos de reduzir, de evitar a circulação do vírus é o distanciamento social. Lembrando aquilo que eu falei lá no começo, indivíduos que portadores do vírus podem estar assintomáticos, podem permanecer assintomáticos. E aí você está circulando por aí, conversando com essas pessoas, convivendo no mesmo ambiente, tocando nas mesmas superfícies, e quando você menos percebe, você aparece contaminado e fica se perguntando, nossa, mas como foi que eu contaminei? Uma das coisas que é muito falada com relação principalmente à máscara, né, que você tem que cobrir o nariz e a boca, eu vou falar de máscara daqui a pouco, eu já detalho, e que você não pode ficar colocando as mãos no rosto, tá? As minhas estão higienizadas, tá? Meu álcool tá aqui do lado, por isso que eu coloquei. Por que isso? Porque o vírus, ele é pequeno, mas ele não consegue romper a pele. Então, se você pegou numa superfície, tá? Peguei no meu mouse agora, acabei de pegar no meu mouse, e o meu mouse tem vírus do Covid depositado nele, esse vírus não vai penetrar da minha pele para dentro do meu organismo. Ele não penetra a pele é uma barreira eficiente para o vírus. Mas as mucosas, que são uma pele mais fininha, elas não são uma barreira eficiente. A mucosa, ele consegue atravessar e
cair na corrente sanguínea e causar a doença. Onde é que nós temos mucosa para o vírus entrar? Interior da boca, interior do nariz e olho. Tá? Todo o revestimento interno da pálpebra e o globo ocular é mucosa. O revestimento interno do nariz é mucosa. O revestimento interno da boca é mucosa. Então, por isso esse cuidado, não fique colocando a mão na pele do rosto. Você passa a mão aqui do lado do seu olho e tinha Covid na pele, esse Covid que está na pele do lado do olho, ele pode chegar até a mucosa do seu olho e infectar. Então, a gente precisa tomar esses cuidados pensando nisso. Existe a possibilidade do vírus chegar e entrar. Se ele não entrar, ele não causa doença. Então, toda aquela orientação, higienize constantemente as mãos, nós vamos falar disso também. Um cuidado que eu vejo que as pessoas estão negligenciando muito, estão esquecendo. A roupa e o sapato que foi para a rua, eu saí para trabalhar, eu saí porque eu tinha que ir ao banco, eu saí porque eu tinha que ir ao mercado, eu saí para comprar medicamentos, eu fui fazer o que eu precisava fazer. Aquela roupa e aquele calçado, nesse meio tempo que você esteve em todos esses lugares, eles podem tá trazendo corona para casa. Então, o que tá no começo, todo mundo lembrava e agora eu percebo que as pessoas estão esquecendo? Que esse sapato não pode entrar em casa antes de ser higienizado. Ele veio de fora, ele pode estar trazendo corona de fora para dentro. Essa roupa, ela tem que ser trocada, põe para lavar. Não precisa lavar imediatamente, mas põe para lavar. E aí, se você puder tomar uma ducha imediatamente, ótimo. Se você não puder, a roupa, a superfície que poderia estar contaminada já está separada. Então, isso diminui muito o risco. No início, estava todo mundo muito apavorado, todo mundo lembrava disso. Agora eu percebo que muitas pessoas têm esquecido disso. Às vezes eu pergunto, e a pessoa, fazia, agora parece que eu não faço mais, não faço tanto. É importante, pessoal. O que foi lá fora não pode entrar sem estar higienizado aqui dentro. Aqui dentro eu estou cuidando da higienização, eu cuido da higienização das minhas mãos, dos meus objetos, dos meus utensílios, então está seguro aqui dentro. Mas o que está lá fora não pode entrar. Então eu preciso tomar esse cuidado quando a gente sai e chega. Então aquela roupa que estava lá fora, ela não pode primeiro sentar na sua cadeira, primeiro se esparramar no seu sofá, primeiro se jogar na sua cama, para depois você trocar. Se ela esteve lá fora, chegou, ela vai para lavar. E o calçado precisa ser higienizado antes dele poder entrar em casa novamente. Tá? A gente precisa evitar a circulação do vírus. Quando você não faz isso, o vírus está circulando, ele circulou de fora para dentro da sua casa. Então, o distanciamento social é importante. É fácil? Não, é dificílimo. Eu sei o quanto eu estou sofrendo, imagino que vocês também estejam sofrendo por conta disso. Mas, no momento, infelizmente, é necessário. O que a gente tem já comprovado pelos estudos? Que todas as vacinas disponíveis, tá? Tanto as que nós estamos usando aqui no Brasil, quanto as principais que estão sendo usadas fora, protegem contra a doença grave. Então, o paciente vacinado teve Covid, ele agrava, a chance dele agravar é muito menor. Alguns agravam e até morrem, alguns agravam e até morrem. Mas isso é estatística, pessoal. Isso sempre vai acontecer, não é porque é a vacina da Covid. Mas a maioria, o que acontece? Fica protegido da forma mais grave da doença. Se por acaso se contaminar com Covid depois de imunizado, o que é depois de imunizado? 14 dias após a segunda dose. Aí está imunizado. Pegou a doença 14 dias depois da segunda dose, a chance dessa doença agravar é muito pequena. O que está acontecendo os estudos estão em andamento, mas ainda não comprovaram redução da transmissão. Está provado que reduz agravamento, não está provado que reduz transmissão. E por que isso? Porque a eficiência das vacinas que nós estamos usando, ela é mais baixa.
Então, agora nós recebemos vacinas Pfizer com uma eficiência de 90%. Quando você tem uma vacina com eficiência de 90%, quando você vacinou 50% da população do público-alvo, você já tem uma proteção muito boa, a transmissão começa a cair. Quando você tem vacinas, como as que nós temos aqui, a maior parte das nossas, Coronavac com 50,3 e Oxford AstraZeneca na casa dos 70%, nós temos que vacinar no mínimo 70% do público-alvo para interferir na transmissão. E nós estamos aí imunizados com as 2 doses, o Brasil está em torno de 10, 11%. Então, falta muito para a gente dizer, olha, as vacinas vão impedir a transmissão. As vacinas vão impedir o agravamento da doença. A transmissão nós vamos ter que impedir com as medidas de prevenção. Então, primeira medida, o distanciamento social. Ficar o mais longe possível do vírus. Ah, mas eu preciso sair para trabalhar. Vamos tomar todos os cuidados, lembrando que aquela roupa e aquele sapato não devem ficar passeando pela sua casa, porque se estiverem com Covid, pode deixar Covid nas suas superfícies, e aí você senta, apoia com a mão, daí você, tô aqui em casa, mas não fiz nada demais, você passa a mão no rosto, e a hora que você passa a mão no rosto, você pode dar chance do vírus atingir as mucosas, que é o que ele precisa. Se ele não atingir mucosa, ele não penetra, e se ele não penetrar, ele não causa doença. Então, veja a importância das medidas de prevenção. Pode passar, Pedro, por favor. Máscara, sempre que você estiver fora da sua casa. Sempre. Tá? Mas eu já tomei as 2 doses da vacina, Gomelio. Eu sou professor do Salles Gomes com mais de 47 anos de idade, já tomei as 2 doses. Posso ficar sem máscara? Não. Não pode. Você está imunizado pelas 2 doses, quando fizer 14 dias que você tomou a segunda, mas existe um risco muito baixo, mas existe. Então, não vamos esquecer da máscara, não vamos dispensar a máscara. É uma delícia andar de máscara. Não, é horrível andar de máscara. Mas é mais horrível ir parar no UTI por Covid. Pode passar, por favor, Pedro. Então, veja, as probabilidades de contágio do Covid, que vão variar de muito alta até baixa, e aqui está pedindo 2 metros, tá? Entre uma pessoa e outra, a gente ainda está aceitando 1,5 metro. O que acontece? 2 pessoas conversando, uma contaminada, outra não, a chance da que não estava contaminada sair dessa conversa contaminada é muito alta. Por quê? Porque ela está respirando esse ar. E queira ou não, enquanto nós falamos, nós puxamos ar para poder falar. Então, veja, o ar que eu estou puxando aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, e o ar que eu estou respirando aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, se ele tivesse Covid, eu estaria colocando vírus e Covid para dentro do meu organismo. Então, a chance é muito alta. Se quem está usando a máscara é quem não está infectado, mas quem está falando, está infectado, está sem máscara, a probabilidade ainda é alta. Por quê? Porque essas máscaras que nós utilizamos, a máscara descartável, a máscara de pano, né? O que acontece com elas? Elas vão ficando úmidas, tá? Pela nossa própria respiração. Agora, ainda as temperaturas caíram, nós estamos transpirando menos e essas máscaras estão demorando mais tempo um pouquinho para ficar úmidas. Quando uma máscara dessas fica úmida, você tem que trocar. Porque a umidade da máscara segura o vírus. O vírus pode ficar preso na umidade da máscara. Por isso a probabilidade é alta, porque aí quando você for trocar de máscara, se você não descartar a máscara corretamente, você pode deixar o Covid na sua mão. E aí, de novo, aquela hora que você, meu Deus, e passa a mão no rosto, esse Covid que estava na mão fica na pele do rosto, e da pele do rosto ele pode chegar nas mucosas, tá? Olho, nariz e boca,
e entrar para dentro do organismo e aí causar doença. Por isso essa possibilidade ainda é alta. Quando quem está de máscara é um infectado, a probabilidade cai um pouquinho, mas ainda é média. Por quê? Porque os vírus têm uma barreira mecânica. Eles vão ficando na máscara do paciente que já está infectado. Mas todos os vírus ficam na máscara? Não. Alguns conseguem passar. Então, o fato da pessoa não contaminada estar sem máscara faz com que seja muito alta a chance dela contrair. Ainda é uma chance média, né? Melhor do que se ela tivesse de máscara e o contaminado sem, mas o ideal, a única coisa que realmente deixa essa probabilidade baixa é os dois de máscara. Então, os poucos vírus que vão ultrapassar a barreira da máscara do contaminado vão encontrar a barreira da máscara de quem não está contaminada. Isso diminui bastante a possibilidade. Por que não zera a probabilidade? Por aquilo que eu disse na probabilidade alta. Porque esses poucos vírus, quando eles encontrarem a barreira da máscara da não contaminada, eles vão ficar ali. E no momento de descartar a máscara, se não for feita da forma correta, ele pode passar para a mão. E aí, então, existe uma chance pequena, mas existe, da pessoa se contaminar. Pode passar, Pedro, por favor? E aí como que eu tenho que fazer esse descarte? Então, primeira coisa, antes de trocar minha máscara, antes de descartar minha máscara, eu tenho que lavar as mãos, tá? E veja que aqui não tem álcool gel. Aqui é lavagem das mãos. A lavagem das mãos é muito mais eficiente do que o álcool. Já vou explicar isso para vocês. Então, lava as mãos, retira a máscara pelos elásticos, não encosta na máscara em si, tá? Dá um nozinho nesse elástico, coloca numa sacolinha plástica, num saquinho plástico, não joga dentro do lixo, solta essa máscara. Tá? Não devemos fazer isso. Se ela estiver contaminada, é um risco para quem recolhe o lixo. Se esse lixo estoura por qualquer motivo, se um cachorro vem, estoura o lixo, aquilo fica exposto, causa um risco grave, alto, para o pessoal da limpeza urbana. Aí essa sacolinha, que a máscara usada está dentro, vai para o lixo comum. Não tem problema, pode ir para o lixo comum. E aí lava as mãos de novo. Porque se tinha alguma coisa na sua máscara e você teve contato, vai embora na lavagem das mãos. Então, esse descarte é importante. Esse descarte é muito importante. Esse cuidado é muito importante. As pessoas estão com a máscara e aí fica puxando a máscara. Então, você colocou a máscara primeiro, vou ajeitar aqui no nariz, tudo bem. Mas depois que você fez isso, acabou. Não mexe mais na superfície da máscara, porque a partir do momento que você está na rua, que você está conversando com as pessoas, que você teve que tocar em algumas superfícies. Precisei pegar ônibus, sentei no ônibus, peguei, encostei no corrimão, eu subi a escada, me apoiei no corrimão. Não, isso vai acontecer. Então, existe um risco de você trazer coisa para a máscara. E mesmo as pessoas com quem você conversa, de repente, tem vírus que veio e está na máscara. Então, evita mexer na máscara e descarta da maneira correta. Essa é a maneira correta do nosso descarte. De quanto em quanto tempo? Toda vez que ela ficar úmida. Percebeu que tem umidade na sua máscara? Essa máscara não te protege mais. Essa máscara tem que ser substituída. Ou por outra máscara descartável, ou por outra máscara de pano. Você pode, a minha máscara é de pano, que vou jogar lá no lixo. Não, você anda com uma sacolinha na bolsa. Vou trocar minha máscara de pano vai para a sacolinha que estava ali na minha bolsa, e aí coloco a outra máscara de pano, que está limpinha. Geralmente, o que você pode fazer? Lavou, passou a máscara de pano, ela está higienizada, guarda no saquinho plástico e deixa lá na bolsa. Precisei trocar o saquinho que antes estava com a máscara limpa, agora vai guardar a máscara suja, que eu vou levar para casa para lavar, higienizar. O que não pode é soltar a máscara de qualquer jeito, em qualquer lugar, como a gente
Tem visto, porque aí a pessoa é uma falsa sensação de segurança. Eu acho que eu estou protegido, mas na verdade você não está, porque a sua máscara está contaminada. Pode passar, Pedro. E aí, a higiene frequente das mãos com água e sabão. Deixa eu contar rapidinho uma historinha para vocês. 1990, tá? Eu estava no hospital e nenhum hospital do Brasil tinha as comissões de infecção hospitalar, que hoje foram renomeadas para Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Nenhum tinha. Mas na Europa, principalmente na Europa, isso estava avançando muito. Estados Unidos estava um pouco mais avançado que a gente, já tinha os serviços instalados, e a Europa estava muito à nossa frente. E aí o Ministério da Saúde mandou uns técnicos da Anvisa para a Europa para observar isso. Eles voltaram e falaram, não, nós precisamos colocar isso nos hospitais brasileiros. E mandaram um ofício para todos os hospitais, inclusive onde eu trabalhava. Vocês precisam instalar, naquela época era a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E aí todos os hospitais responderam para eles, tá, e como é que faz? Nós não sabemos fazer isso. Nunca teve, não tem nenhum profissional aqui que já tenha trabalhado em algum hospital que tenha isso, e aí eles montaram um curso. Nós fomos para São Paulo, fizemos um treinamento intensivo lá em São Paulo, que eles montaram, muito bom, por sinal, trouxeram os profissionais de fora para nos ensinar, providenciaram tradução simultânea para a gente entender o que eles estavam ensinando. Foi um curso fantástico. E quando chegou no momento de medidas de prevenção de infecção hospitalar, foi visto uma série de coisas, mas no final do processo todo, foi afirmado, sem medo de errar, que a medida mais eficiente para conter infecção hospitalar, né, pegar a doença do doente X e acabar levando para o doente Y, é a higiene frequente das mãos com água e sabão. A lavagem das mãos. Olha, 1990. Nós estamos em 2021. Sabe o que mudou nessa recomendação? Nada. A medida mais eficiente de controle, de disseminação de qualquer doença, como era em 1990, continua sendo em 2021. A lavagem das mãos. E aí, eu preciso dizer para vocês que existe uma diferença entre mão limpa e mão molhada. Tá? O simples fato de você abrir uma torneira, colocar sua mão lá embaixo por 5 segundos, retirar, secar e sair, não te garantiu proteção nenhuma. Pode passar, Pedro, por favor? Então, veja, o Ministério da Saúde, vocês podem procurar esse cartaz, está disponível na internet à vontade. Esse cartaz, ele começou a ser disponibilizado lá no surto de H1N1, da gripe influenza tipo A, mostrando que a gente precisa tomar alguns cuidados. A televisão fala o tempo todo, você precisa estar esfregando suas mãos por pelo menos 20 segundos. Sabe como é que você garante esses 20 segundos? Se você contar de 1 a 50 rapidinho, você leva 20 segundos para contar de 1 a 50 rapidinho. Então, você molhou a sua mão, colocou o sabão, o que você vai fazer? Palma, tá? Aproveita e entrelaça os dedos quando você está fazendo essa palma. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer dorso. Posso fazer 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dorso da outra mão. 1, 2, 3, 4, 5. Ponta de dedo fechado aqui na palma da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Polegares. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punho. 1, 2, 3, 4, 5. Outro punho. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês somarem, vocês vão ver que dá 50. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, eu higienizei pelos 20 segundos necessários. E aí, outra coisa que as pessoas, às vezes, não são bem orientadas para isso. Coloca a mão nessa posição para que a água escorra e esse sabão, que pode estar contaminado, vá embora, vá para baixo. Quando você coloca a mão nessa posição, a água não fica por aqui por um tempo. Isso não é bom. Então, sempre coloca a mão para baixo. Deixa que a água leve, deixa escorrer. Aí acabou. Seca. Tá tudo certo. Esse mesmo processo, faça esses mesmos movimentos, contando até 50, com o álcool gel, como complemento da lavagem. Isso é muito importante. Tem muita gente que está com também uma falsa sensação de segurança, porque está com mão molhada, não está com mão limpa. Abre a torneira, coloca lá embaixo, às vezes até passa um sabonetinho assim, já tira, lavei minha mão está totalmente higienizada. Não está totalmente higienizada. Para estar totalmente higienizada, a gente precisa utilizar essa técnica. E eu vejo, porque às vezes eu estou em um local que não tem como lavar as mãos, eu vou usar álcool gel, e eu faço. Isso para mim já é automático, fazer esses movimentos com álcool gel. E aí, às vezes as pessoas ficam olhando, nossa, o que essa mulher está fazendo? Eu estou garantindo uma boa higienização das minhas mãos. Tá? Não é difícil, não é complicado. 20 segundos, gente. 20 segundos te mantém seguro. Então, isso é fundamental. Pode passar, Pedro. E aí, a gente tem, juntamente com a lavagem das mãos, a preconização da utilização do álcool 70%. O álcool 70%, desde que ele começou a ser formulado em gel, facilitou muito o uso dele. Nós tínhamos álcool 70% no hospital, lá no início dos anos 90, com as comissões de infecção hospitalar. Aliás, as pesquisas que chegaram nessa proporção de 70% de álcool, 30% de água, como sendo a mais eficiente para você fazer desinfecção, elas são dessa época. Mas o que acontece? Se você pegar o álcool 70% líquido e começar a usar ele líquido, ele causa uma desidratação muito severa, sua pele fica muito ressecada. Porque essa é a ação dele na membrana de uma bactéria, por exemplo. Ele desidrata a membrana da bactéria, a bactéria fica tão seca que ela morre. Esse é o efeito. E o que ele faz no vírus? Nada. Álcool é efetivo contra bactérias, não é efetivo contra vírus. Mas ele faz o quê? Ele tira a sujeira, ele tira parte daquela camada de óleo que é natural, que a gente tem na pele, onde o vírus pode grudar, onde o vírus pode ficar. Se não tem essa camada, se não tem sujeirinha para ele grudar, o que acontece com o vírus? Ele chega aqui, ele não consegue ficar aqui, para você ter a chance de levar ele até a mucosa. Por isso o álcool é importante. Ele vai complementar a sua lavagem com água e sabão e ele vai higienizar você. Toda vez que você tocar uma superfície ou um objeto que você não tem ideia se está contaminado ou não, é interessante. Cheguei num lugar diferente que eu vou entrar, vou higienizar minhas mãos. Tô saindo daquele lugar de supermercado, higienizei na entrada, tenho que higienizar na saída. Porque eu toquei em todos aqueles produtos que eu comprei. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso higienizar a mão quando eu chego, porque eu vou tocar, e quando eu estou saindo, porque eu já toquei. O que eu faço? Eu uso o álcool do supermercado quando eu chego e uso o meu que está no carro quando eu estou saindo. Não, eu vou perder o quê? 20 segundos. Mas eu tenho já que aquilo que eu toquei, se tinha alguma coisa, eu tirei com o álcool. Então, facilita, é uma questão de segurança. Então, para complementar a lavagem com água e sabão, sempre que você for num lugar diferente, tocar numa superfície diferente, num objeto diferente, e sempre que você esteja numa situação que seria interessante lavar as mãos, mas não tem como. Eu estou num local que não tem pia. Como que eu vou lavar as mãos? Possível. Mas o álcool vai me socorrer nesse momento. Então,
eu trabalhei muito tempo com álcool líquido 70% e as nossas mãos ficavam realmente muito ressecadas. Aí a gente glicerinava o álcool, colocava glicerina no álcool 70% para ele não ressecar tanto as nossas mãos. Aí surgiram o gel, né? A ideia de usar o gel como veículo foi testada, deu certo, é o que a gente está usando até agora e provou que é bastante eficiente. Pode passar, Pedro. Então, tá aqui, ó, o álcool gel, de preferência com um aplicador que não fica, você não tem que manusear muito o recipiente. Se for aquele pequenininho individual, tem que ser individual mesmo, tá? Então, o meu é meu. No meu carro mesmo tem 2, o meu e o do meu marido, que geralmente saímos os 2 no carro, tem o meu e tem o dele. Saiu, ele vai comigo ao supermercado, me ajudou lá com as compras. Sentamos no carro, antes de sair com o carro, eu pego o meu tubinho de álcool gel, ele pega o dele, cada um higieniza a sua mão, e aí a vida segue. Pode seguir, Pedro, por favor. Então, o que a gente precisa lembrar? Olho, nariz e boca é a porta de entrada do Covid. É por onde ele chega, porque ele não consegue penetrar através da pele. A não ser que você está com ferimento na pele, sua pele está aberta e você teve contato com o Covid através do ferimento, ele penetra. Mas se você está com a pele íntegra, ó, não tenho nenhum ferimento aqui na minha mão, ele não vai conseguir penetrar através da minha pele íntegra. Né? Ele precisa de um ponto de entrada. A pele é grossa demais, mas a mucosa não é. Então, a ideia do Covid é chegar até o nosso olho, até o interior do nosso nariz, até o interior da nossa boca. Não tocar. Se você tocou em qualquer superfície estranha, principalmente lembrar de não levar a mão ao rosto. O ideal é não ficar passando a mão no rosto, mas a gente passa. Tá? Eu sei, eu também passo. Então, por isso que eu até mantenho meu álcool aqui próximo, fácil, porque eu sei que eu vou tocar o rosto em algum momento. Isso todo mundo faz. Então, o ideal é evitar tocar sempre que possível e higienizar sempre o tempo todo. Mantenha aquela rotina lá no início da pandemia, quando os números eram muito melhores do que o que nós temos agora. Vocês viram o gráfico? Março do ano passado, todo mundo apavorado, todo mundo lavando a mão 10 vezes ao dia, todo mundo higienizando tudo. E aqui na cidade era 0,3 casos por dia de média. Hoje, no dia de hoje, nós estamos com 68 casos ao dia de média, e tem gente que já não higieniza tanto, já não lava tanto as mãos, já não usa tanto álcool. Então, a gente precisa pensar. Em algum momento, pessoal, que pode ser daqui a poucos dias, ou pode demorar um pouco mais, nós vamos voltar para a escola. Nós vamos retomar o presencial. E quando isso acontecer, a única coisa que vai impedir que a gente tenha um surto dentro do nosso ambiente são as medidas de prevenção, vai ser o nosso comportamento, o nosso distanciamento, a nossa máscara, o nosso respeito ao horário que foi determinado para a minha sala descer para o intervalo. O máximo que a gente respeitar das regras é o máximo de segurança que nós vamos ter. Então, a gente tem que pensar, no momento, o que a gente tem e o que a gente sabe que funciona. O distanciamento. Ai, mas Gomide, eu estou morrendo de saudade daquele meu colega que eu não vejo a cada 2 anos, só por essa telinha aí. Eu quero chegar na escola e dar um abraço apertado, eu quero dar um beijo. Olha, se já tiver tudo normalizado, vai em frente. Se não estiver, espera um pouco mais. Deixa o distanciamento fazer a parte dele, que é evitar a circulação do vírus. Use sua máscara. Troque a máscara quando necessário. Tenha o cuidado no descarte da sua máscara. Lave as suas mãos com frequência com água e sabão.
use o álcool 70% com frequência. Não preciso sair de casa agora? Eu sei que é difícil, mas fica mais um pouco em casa, até que a gente possa voltar com segurança e retomar nossa vida normal com segurança. Mas é muito, muito importante que num eventual retorno presencial, todos nós que vamos estar lá, não percamos de vista essas medidas de prevenção, que é o que nós temos no momento. Pode avançar, Pedro, por favor? Então, se você tossiu ou espirrou dentro da sua máscara, substitua imediatamente. Tá? Não tem como ficar com essa máscara. Tá doente? Só sai de casa para ir ao médico, para ir ao posto de saúde, para ir à UPA, para ir ao gripário. Não dá para ficar andando, circulando doente por aí. Os objetos, as superfícies, né, aquela limpeza e desinfecção que a gente fazia lá no início, quando era 0,3 casos de média, eles não podem ser esquecidos, eles têm que ser mantidos, tá? Água sanitária é um veneno para vírus. Tudo que você puder desinfectar com água sanitária, desinfete, porque ela é extremamente eficiente. Mas é claro, tem coisas que você for colocar água sanitária, você estraga a superfície, estraga o objeto, aí você vai usar o álcool, tá? Se você tem dúvida, não sei se eu, não sei se o meu pai, não sei se o meu amigo, não sei se aquele colega de trabalho, se ele tá com Covid ou não. Pode ser que ele esteja com Covid, pode ser que ele esteja com dengue, pode ser que ele esteja com uma gripe comum, com um resfriado. O que faz? Orienta, ou se for você, vai você. Se não, orienta essa pessoa a procurar. Onde tem gripário, Tatuí tem gripário, funciona no antigo pronto-socorro. Vai para o gripário, porque a equipe especializada em Covid está no gripário. Mas olha, eu estou numa cidade que não tem gripário. O que eu faço? Unidade básica de saúde, pronto-socorro, ou UPA, o que estiver mais perto de você. Assim que a vacina estiver disponível para você, tome a vacina. Como eu disse, a eficácia das vacinas que nós temos em maior quantidade, ela é mais baixa, então nós precisamos de mais pessoas vacinadas. Cortar a transmissão com a vacina, nós precisamos de 70% do nosso público-alvo. Então, apareceu, chamou você, chegou na sua vez, vá lá e tome a vacina. Eu já tomei minhas 2 doses, porque eu sou professora de ensino público com mais de 47 anos. Não estou imunizada ainda porque não deu 14 dias, mas já tomei minhas 2 doses. Tome. Estou esperando passar o intervalo também de 14 dias para tomar minha vacina contra a gripe comum, a gripe por influenza, que também já está disponível. Chegou na sua vez para tomar a vacina contra a gripe comum? Tome. Por que eu vou tomar a vacina contra a gripe comum, Gomide? Porque quando você pega uma gripe comum, seu sistema imunológico vai lá embaixo. E se o seu sistema imunológico está enfraquecido, qualquer contato que você tenha com o Covid pode terminar em contaminação por Covid. Então, isso é muito, muito importante. Tá? Chegou na sua vez, tome a vacina contra a Covid. Chegou na sua vez, tome a vacina contra a gripe comum. Recuperem os hábitos de desinfecção de objetos e superfícies. Lembrem que a roupa e o calçado, então higieniza o calçado antes dele ir para dentro de casa, põe imediatamente essa roupa para lavar, não deixa ela sentar no seu sofá, deitar na sua cama, você não sabe o que você está trazendo de fora. E às vezes não é nem Covid, é alguma outra doença que você pode também estar trazendo de fora e está deixando ficar no seu sofá, na sua cama, nas suas cadeiras. Chegou de fora, separa essa roupa, já coloca para lavar. Não precisa sair correndo lavar imediatamente, mas já separa essa roupa. E tô na dúvida, será que é, será que não é? Corre, gripário, pronto-socorro, UBS, UPA. Hoje a chance de ser alta, com essa quantidade de casos que nós temos. Então, é importante que você não fique na dúvida. Na dúvida, corre, tira a dúvida. Pode passar, Pedro. Então, aqui,
estão as referências, né, bibliográficas que eu usei. Se algum de vocês tiver alguma curiosidade, pode acessar, tá? Pode ver que são, a maior parte do Ministério da Saúde, os protocolos clínicos que existem, os manejos que a gente tem. Esses de 2020 foi o primeiro treinamento, depois nós tivemos outros treinamentos, mas que o material não foi disponibilizado como esse, por isso não está aí. E, de qualquer forma, eu queria agradecer a paciência de vocês, né, porque eu planejei 1h30, e aí, como a gente precisou dos primeiros 10 minutos, vocês acabaram ficando até praticamente 15h40. Então, quero agradecer a paciência de vocês, e eu estou à disposição, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, nossa, eu estou na dúvida, queria perguntar alguma coisa, gente, pode entrar, pode me buscar no Teams, pelo chat, coloca lá, eu sou aluno de meio ambiente, você falou tal coisa na palestra, você pode me tirar essa dúvida? Eu respondo. Pode ser que eu dê um tempinho para responder, porque às vezes eu estou meio atrapalhada com muitos afazeres, mas eu respondo tudo que eu recebo, tá? Então, eu fico à disposição, e muito obrigada pela paciência e atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Alguma? Só. Pergunta, Pedro? Isso. Pode fazer. Então, Ângela, minha mãe tem 9 anos. Ela, depois da segunda dose, ela perdeu o apetite. É normal isso? Pode acontecer, Rosângela. Pode acontecer, sim. Tá? A gente não está livre de nenhuma reação. Tá? Pode acontecer algumas reações, e isso é normal. Qualquer vacina mexe um pouco com a pessoa. E a pessoa mais idosa, como é o caso da sua mãe, como foi o caso da minha, elas são mais sensíveis a esses efeitos. Então é mais fácil. Você tomou, eu tomei, nós tomamos até juntas, né, no mesmo dia. Nós não tivemos nada. Mas minha mãe, a sua mãe, pode ter reação, sim. Reações leves não são problema. É até esperado. A gente sabe que pode ter, sim. Tá bem, obrigada. De nada. Diga, Mariane. Gomide, que delícia de palestra. Muito obrigada. Nossa, olha que eu sou da área da saúde, eu leio, eu pesquiso, mas você falou coisas aqui que muito, muito interessantes. A questão do álcool, a importância da lavagem das mãos. Lógico que a gente sabe, mas você reforça de uma maneira de uma forma tão simples para a gente entender, acho que todos, né? Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não tenho vontade de fazer gomide, eu morro de preguiça. É verdade que a gente precisa higienizar o que a gente traz do mercado? Não, você não precisa. O que você precisa fazer? Quando você for utilizar esses produtos que você levou do mercado para sua casa, você vai lavar as mãos antes e vai lavar as mãos depois. Porque, veja bem, aquilo que é embalado, você vai descartar a embalagem. Então, você que está com a mão limpa, está protegida, tirou a embalagem, descartou. O que está dentro da embalagem, o vírus não chegou lá. Aquilo que está in natura, obviamente, a gente vai lavar antes de fazer a comida com eles. Sim. Então, a lavagem é a melhor forma de proteção. Então, aquilo que já tem embalado, lava as mãos antes de manusear. E aquilo que não vem embalado, legume, fruta, verdura, lava antes de fazer. Pronto, já resolveu. Eu chego lá com o pó de café, se eu puder tirar da embalagem o feijão, o arroz, descarto aquela embalagem, ou deixo lá na despensa, quando for usar, lavo bem as mãos. Isso, exatamente isso, Mariane.
Porque, Exatamente olha, isso. não é fácil a vida da gente. Não, eu sei. Sim, No início, estava tudo, era quase 2 horas. Aí a gente, como você falou, a gente foi se abrindo um pouco, né? Mas obrigada, Gomide, parabéns, viu? nada. Obrigada eu, querida. Para a gente não estender muito, né? Tem mais uma pergunta aqui do Gustavo, da Mota. Ele colocou, professora, sobre a taxa de contaminação, atualmente está em 0,93. O que ela representa? Representa quantas pessoas um doente pode contaminar. Só que eu acho que essa taxa já vai ser revista, porque os números estão altos demais para 0,93. 0,93 seria um contaminado conseguir passar com certeza para mais um. Mas o que nós estamos vendo em termos de volume de casos está indicando que um contaminado está passando para mais de um. Eu acho que na próxima atualização dessa taxa ela vem mais alta. Ah, legal, perfeito. Acho que no chat é só as perguntas. O professor Marcelo disse que deu vontade de começar a fazer curso de farmácia para ter aula. Vem, Marcelo, vou adorar dar aula para você. E aqui é só excelente palestra, professor Luiz, né? E todo mundo aqui agradecendo. Ai, que bom. É isso. Muito obrigado. O MID foi espetacular, né? A gente, por mais que a gente escute muitas coisas, né? Mas sempre a gente aprende coisas novas, né? E foi muito esclarecedor. Muito obrigado mesmo, viu? E então gostaria de agradecer a participação de vocês, né? Muitos professores, alunos, né? Coordenadores aí participando da CIPAT. E isso daí que é gostoso, né? Que é um evento, é uma semana para todos nós. A próxima atividade da CIPAT será amanhã, né, dia 19, às 19h30, né? Daí será no período da noite, com a professora Bruna. Ela vai falar aí um pouquinho para a gente sobre alimentação, né, qualidade de vida, e a gente tem outras coisas aí para estar conversando, tá? E caso alguém não consiga, né, assistir, na semana que vem a gente vai divulgar isso daí no YouTube, né, da escola, e vocês conseguem estar assistindo, né, revendo alguma palestra aí que pode ter perdido. Então, é isso. Muito obrigado, Gomide, pela participação, né? Deus abençoe muito. Amém, Pedro. Eu que agradeço. E quando nós formos iniciar o presencial, eu estou à disposição da CIPA. Ah, legal. Se vocês precisarem, pode me procurar. Que bom, que bom. Mais alguém? Bruna, Renata, quer falar alguma coisa? Obrigada, eu quero agradecer. Até falei aí no chat que eu já fui aluna da Gomide. Realmente o que a Mariane falou é verdade, a didática dela é muito boa. A gente aprende assim com coisas simples que ela fala. Tem aula que eu lembro perfeitamente, eu só fiz um módulo de química e realmente é muito bom. Gostei muito da palestra. Tem coisas que realmente a gente ouve falar, mas parece que do jeito que ela fala fica mais fácil de entender. Ai, que bom, Bruna. Fico feliz. Só quero lembrar, Pedro, o pessoal de se inscrever aí, né, na lista de presença, né? A CIPA, ela sempre confere aí um certificado de participação aos alunos, ao palestrante, a todo mundo, né? Muito obrigada, professora Gomide, foi muito bom. É que a gente ouve tanta informação, né? Que a gente às vezes nem sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdade, né? E sua palestra foi esclarecedora, nos deu muito mais segurança em relação ao que a gente pensa, ao que a gente faz. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Só agradecer. E sobre o 18 de maio também, né, pessoal, não esquece, lá tem um arquivo. Em arquivos eu coloquei a cartilha que o governo disponibilizou e um vídeo que está carregando, está demorando um pouquinho, um vídeo que a Prefeitura Municipal disponibilizou para vocês, tá bom? Obrigada, Pedro. Obrigado. Então, como a Renata disse, está aí no chat de vocês, né? O link para vocês preencherem aí para participação. Muito obrigado, então, gente. Vou encerrar aqui, então, a gravação. E tenham todos aí uma ótima tarde.